Olá, tudo bem, meus queridos alunos do Renato Saraiva? Estamos aqui no último bloco da nossa aula sobre as dicas de segunda fase do concurso de cartório. Dizer que eu estou muito feliz, né? Estamos avançando muito bem, já aprendemos a lavrar quase todos os atos relacionados à atividade notária registral. Você, a partir de agora, a partir dessas duas aulas, você tem capacidade, você está preparado para enfrentar uma segunda fase de concurso de cartório com mais tranquilidade, né? Sabendo aí o que você precisa levar, como você deve se comportar em uma segunda fase de concurso de cartório. Esse é o nosso objetivo. Eu fico muito feliz com isso, certo? Neste bloco, meus queridos, nós falaremos com vocês sobre o protesto, sobre o registro de imóveis e aí, para encerrar a nossa aula, sobre a nota devolutiva. Vamos começar então, meu amigo Felipe. Olha, essas são as peças passíveis de abordagem em uma segunda fase de concurso de cartório relacionadas ao protesto, né? Você pode ser inquirido a lavrar um protocolo, uma intimação, pode ser inquirido a lavrar um edital de um edital de intimação, naqueles casos em que a pessoa não reside no local, né? Volta para mim aqui um pouquinho, Felipe, falar para vocês, meus queridos, é muito comum, viu, a questão do edital de protesto, porque, em regra, o protesto ele é lavrado no local indicado no título, no local do pagamento, e muitas vezes esse local do pagamento, e isso é muito comum, não é mais o domicílio do devedor. Então, digamos, está indicado como local de pagamento aqui a nossa bela cidade de Recife, onde nós estamos gravando. Este é o local do pagamento do título, então, em regra, este é o local do protesto. Mas a pessoa protestada, quem é? É o professor André Vilaverde, que mora lá em Timon. Como que o tabelionato de protesto aqui de Recife vai fazer esse protesto, vai lavrar esse protesto? Essa intimação vai ser feita por meio de edital. Não há possibilidade desse tabelião enviar uma carta, ou então mesmo ele mandar um oficial, ou de alguma forma comunicar esse ato, porque está fora da sua circunscrição geográfica de Recife, para quem recebeu a delegação. Então é muito comum, isso pode ser, por ser tanto essa informação que eu passei para vocês, como o edital de intimação de protesto, é muito comum em razão disso. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, e por último, que é o que nós iremos abordar com vocês nessa aula, que é o registro do instrumento de protesto. Ah, professor, como que eu faço o registro de instrumento de protesto? Agora, meus queridos, eu optei em nem trazer para vocês o modelo, né? Eu evitei trazer o modelo justamente porque para que você possa criar o seu modelo em casa. Só vou trazer para vocês o quê? Vou trazer aqui o roteiro. Falar, ah, professor, você está sendo muito mal, né? Eu gostei desses modelos ali, eu queria copiar todos eles. Não, porque senão você vai ficar atrelado a esse modelo, vai tentar memorizar isso, e isso não é produtivo para que você seja aprovado na segunda fase, para que você esteja uma nota muito boa na segunda fase de concurso de cartório. O ideal é que você utilize esse roteiro assim como eu vou apresentar. Então eu espero que na parte de protesto, do registro de instrumento de protesto, depois se você tiver alguma dúvida, você pode consultar no livro, você pode me enviar o e-mail que nós passamos aí no começo da aula, que eu te passo com certeza o modelo do instrumento, que não vai modificar em nada aquele modelo, o que você vai lavrar conforme o que nós estabeleceremos aqui em razão do roteiro. Tranquilo? Então vamos lá, meu amigo Felipe. Olha, o cabeçalho que você já conhece, então não há necessidade de nós apresentarmos novamente. A indicação da lavratura e registro do protesto, que é isso? Você simplesmente vai escrever na sua peça registro de protesto. Pronto. Se fosse um edital, edital de intimação. E pronto, né? Está identificando ao examinador a peça que ele quer a lavratura, que ele exige de você para a sua aprovação. O número 3, nossa professor, que rápido, né? Número 3, você vai abrir o artigo 22 da Lei 9492, que é a Lei de Protesto,
e você vai iniciar lá com todos os requisitos do instrumento de protesto. Professor, não acredito então que essa lei ela traz aí todos os requisitos? Sim. Então não há necessidade de você memorizar isso, meu querido. Né? Minha querida aluna aqui do Renato Saraiva. Se você tem a legislação, ela está do seu lado, né? Você levou a legislação lá para a sua prova, então você vai abrir nesse artigo 22 e lá nós temos todos os requisitos para desse protesto, desse instrumento de protesto. Tranquilo? Seguindo então o nosso roteiro, nós temos o quê? Você deve indicar no momento da lavratura desse instrumento o quê? A legislação sobre o título protestado. Por que isso? Você deve fazer o quê? A qualificação formal do título, verificar se aquele título tem todos os requisitos formais. Professor, mas eu não vou conseguir memorizar todos os requisitos formais de todos os títulos possíveis de apresentação. E nem é necessário, porque se o examinador pedir, por exemplo, o protesto de uma duplicata, com a legislação referente à duplicata, lá a Lei 5474 de 68, você tem lá no artigo 2º todos os elementos formais de constituição de uma duplicata. E aí você vai transcrever esses elementos formais para o seu instrumento de protesto. Viu que simples? E aí nós continuamos, Felipe. Continuamos lá com o quê? Retomamos, né, os requisitos do instrumento de protesto, após a indicação dos requisitos formais do título, lá no artigo 22, do inciso 4º ao inciso 9º, que você tem todos os requisitos, aí nós completamos os requisitos formais do instrumento de protesto. Você segue no artigo da Lei 9492, que eu espero que você pode dar até um pause aí na aula e você procure, abra a sua lei, a sua legislação para verificar se realmente o que eu estou falando para vocês é verdade, se tem todos esses requisitos ali na lei, porque é isso que você vai fazer no momento da prova. Né? Você não vai assistir o professor André lá no momento da prova, você vai olhar a sua legislação. Né? E verifica então aí contigo a Lei 9492 nesse momento. Eu não trouxe o modelo justamente para isso, para que você faça esse exercício nesse momento, para que você consiga aí lavrar esse instrumento de protesto sem a minha ajuda. Né? Com a ajuda de quem? Com a ajuda da legislação e do roteiro. O roteiro eu preciso que você memorize, que você guarde esse roteiro, esses 6 elementos ali, na verdade 5, né, que o primeiro é o cabeçalho, que todo mundo já conhece, o segundo também, que é o tipo do ato. Então nós resumimos aí que você deve memorizar o quê? 4 itens, o artigo 22, a legislação relacionada ao título e depois o artigo 23. E acabou. Só isso, professor André, só isso. E aí no fechamento, você que é meu aluno, né, você que é aluno do professor André já sabe que nós temos lá o quê? O Elesafel, né? Que nós temos o quê? O Elesafel lá. Aquilo nós falamos sobre todo e qualquer encerramento de ato notarial e registral na lavratura para a sua segunda fase do concurso de cartório. Professor, e aí, você já me ensinou então o protesto? Foi tão rápido, foi tão fácil. E é isto, né? As pessoas fazem um bicho de 7 cabeças dessa segunda fase do concurso de cartório, mas não é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Se você encarar isso com naturalidade e se preparar para essa segunda fase, você vai ser aprovado sem sombra de dúvidas, com uma nota muito alta, por sinal. Tranquilo? E aí vamos falar agora sobre o nosso registro de imóveis. Né? Nosso registro de imóveis, a última atribuição que eu deixei para a gente tratar aqui, nesse último módulo das nossas aulas aqui no CERS, você pode ser arguido na sua prova de concurso de cartórios, você obrigatoriamente desses atos aqui, desses 5 atos, você deve praticar obrigatoriamente 4 deles. O que vai diferenciar na sua prova é o que é? É o item 6.2 e o 6.3. Por quê? Os itens 6.1, 6.4 e 6.5, obrigatoriamente, eles devem constar na sua prova. Professor, então quer dizer que numa prova de registro, se cair um registro de imóvel, eu tenho que fazer o protocolo, depois eu lavro o ato, ou no livro 2, né, ou no livro 3, conforme a questão, e depois você fará o quê? O indicador real e o indicador pessoal. Tudo muito simples, muito tranquilo, muito fácil a lavratura de todos esses atos. Tranquilo? Eu trouxe para vocês aqui
o roteiro para a lavratura do quê? Do registro no livro 2, né? Que é o registro geral. O que nós temos lá? Olha, professor, que fácil. Então são só 3 itens e aí já tem um fechamento? Cuidado. Né? No momento, no registro de imóveis, nós temos, na verdade, são 2 atos. Você tem que primeiro abrir a matrícula do imóvel, e esse é o primeiro roteiro, e depois você faz o registro. Todo imóvel, nós sabemos que para lavrar algum ato após a vigência da Lei 6015 de 73, né, que entrou em vigor em 74, primeiro você deve abrir a matrícula. E isso que eu vou ensinar para vocês. Esses 3 itens e o seu fechamento, o que é? A abertura da matrícula. E depois nós teremos o quê? A lavratura do ato em si, se for uma averbação, ou se for um registro de doação, registro de compra e venda, aí tem uma infinidade de registros e de averbações que podem ser feitas. Lembra que eu já falei para vocês aqui da necessidade de um estudo aprofundado do artigo 167 da Lei 6015. Se o que eu falei para vocês aqui é algo novo, você deve urgentemente verificar essa legislação, estudar o artigo 167, inciso 1 e 2, que são o quê? Os atos passíveis de registro e de averbação. Vamos lá então, Felipe? Olha, o primeiro item, tranquilo, o nosso cabeçalho, já está ali. Fala, professor, que fácil, esse cabeçalho eu já conheço, né? Você vai abrir a sua Lei 6015 no artigo 231. Nós temos lá 231 o quê? Todos os requisitos da matrícula. Ah, professor, já está lá no artigo, então. E depois você abre a sua lei no artigo 176, 1 e 2, que nós temos o quê? A escrituração no livro, do livro 2, e aí o fechamento lá com o nosso famoso Elisafel. Tranquilo? Vamos ver como que fica isso aqui. E aí depois nós temos o registro propriamente dito, que seria o item 4, 5 e 6, né? 1, 2 e 3, abertura da matrícula, 4, 5 e 6, o registro ou averbação. O número 4 é muito simples, mas eu coloco ele aqui simples, que você não pode esquecer, que essa numeração ela é contínua. Então volta para mim aqui, Felipe. Eu já vi muito candidato, às vezes até em razão do desconhecimento da prática, achar que você tem assim, por exemplo, a averbação 1, a averbação 2, a averbação 3 e depois registro 1, registro 2, registro 3. Não é. Essa numeração ela é sequencial. Então volta para mim lá, Felipe. Olha, se você tem primeiro o AV1, digamos que na sua matrícula teve uma retificação. Você vai fazer o AV, né, número 1, e aqui o número da matrícula. O próximo ato vai ser o quê? O R2, e aí o número da matrícula. O próximo ato, digamos que fosse um registro, vai ser o R3, e aí a matrícula. Ah, e depois teve uma averbação de mudança de rua. Aí é o AV4 e o número da matrícula. Ah, professor, agora eu estou bem, né? Agora eu já sei como que são feitos esses registros, tanto na prática como no concurso de cartórios. Vamos lá então, seguindo o nosso número 5, Felipe. O número 5 nós temos os requisitos do registro no livro 2. Você vai abrir lá no artigo 1763. E por último, a novidade que veio em 2014, que consta lá no livro do professor André, segunda fase de concurso de cartórios, coordenado pelo meu amigo Cristiano Cassetari, que é o provimento 39, que nós já vimos nesse provimento 39 na lavratura das escrituras. Lembrando, viu, meus queridos, a questão da central, a consulta da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ela é obrigatória para o tabelionato de notas e também para o registro. Assim como é obrigatória, a partir desse ano de 2015, a emissão da DOI no registro e também no tabelionato. Tranquilo? Então, se você for lavrar um ato de tabelionato, conste lá o quê? A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ao ato de registro, também deve haver a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Professor, pergunta para você. E se nessa consulta, no tabelionato, constar que esse bem está indisponível? Eu lavro a escritura ou não? E aí, meus queridos? O que você me diz, Felipe? Você lavraria essa escritura, Felipe? Lavre, meus queridos. O próprio provimento autoriza a lavratura desta escritura, lembrando que a escritura pode ser lavrada, desde que com a ressalva que no momento do registro da escritura, esta
essa indisponibilidade não pode constar. Essa informação de indisponibilidade já deve ser retirada desta nossa central. Tranquilo? Só uma informação a título de curiosidade para vocês, né? Vocês verão isso aí nas nossas aulas de registro de imóveis aqui no curso completo de cartórios do Carreiras Jurídicas do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Vamos ver como é que fica, então, o nosso registro de imóvel? Vamos lá, ó. Um modelo de um registro no livro 2, né? De registro geral. Está aqui o nosso brasão da República, República Federativa, tá o nosso cabeçalho, livro número 2 e a letra. Professor, a primeira vez que o senhor coloca a letra, né? Todos os outros registros nós tínhamos lá o quê? Livro e número. Por que o senhor fez isso? Porque a própria legislação, a Lei 6015, ela dá um tratamento diferenciado aos livros de registro de imóveis. Lembra lá que o registro de títulos e documentos tem livro A, livro B, livro C? Né? O livro de registro de pessoas naturais tem livro A, livro B, B auxiliar, C auxiliar, D e E. Aqui não, nós temos o livro pelo número. E eles são diferenciados em razão das letras. Então nós temos aqui o que? O livro 2 e aí a letra. Se fosse na prática, nós teríamos aqui o livro 2, letra A. Ah, que legal, professor. E aí, terminando, né? Letra A, B, C, D, F, G, H, terminando. E aí eu não posso mais lavrar nenhum ato, porque acabou o alfabeto? Não. Aí você vai continuar o quê? A letra A, ou melhor, desculpe, você vai continuar o quê? O livro B. E aí depois faz o livro C, livro 2C. Terminando todo o alfabeto, aí você vai começar o quê? O A. Ah, e terminou aqui, professor. Assim sucessivamente. Por isso que agora você já sabe como que são identificados os livros de registro de imóvel. Muito cuidado no momento da sua prova para deixar bem claro para o examinador que você sabe isso, que aqui não é número, que é o que? Letra. Tranquilo? Seguindo então na nossa matrícula, olha que matrícula legal que eu coloquei para vocês aqui, ó. Matrícula, número de ordem da matrícula, que está lá nos requisitos previstos no artigo, a data. Pronto. O número 3, lá no artigo 176, nós temos o quê? O imóvel. É um imóvel rural? É um imóvel urbano? Se for imóvel rural, deve conter tudo isso aí. Ó, está lá no artigo, não precisa você memorizar isso aí. Temos lá o código de imóvel, né? Os dados lá no CCIR, denominação. Não esquecer, isso é muito importante, o registro anterior, ou seja, a origem deste imóvel. Qual é a origem desse imóvel? Foi de uma matrícula de outro município? Né? Foi de um desmembramento? Foi de um desdobramento? Foi de um loteamento? Ai, professor, o senhor está me confundindo já. Esses conceitos aí eu preciso verificar. Precisa, assistam às aulas de registro de imóveis aqui do CERS com essa diferenciação. Mas o que importa para mim aqui é o quê? Saber se você identificou e o examinador verificar isso aí, que você sabe da necessidade dessa matrícula constar a sua origem. Então, se veio de um desmembramento, se veio de um loteamento ou de um desdobro, e o professor de registro de imóveis vai falar para vocês essa diferenciação, o que eu tenho que colocar aqui é o quê? O registro anterior. O registro anterior, então, é da matrícula tal. Pronto. Tranquilo? Ó, o imóvel adveio do registro lavrado no livro. Número, folha tal, da serventia extrajudicial e qual foi a comarca. No meu caso aqui, no exemplo, eu coloquei que foi lavrado, que veio de uma outra comarca. Tranquilo? Essa é a primeira parte da nossa matrícula. Seguindo aqui, nós temos o fechamento dessa matrícula. Lembrando lá o quê? O nosso ELESAFEL. Né? Aqui nós temos uma pequena alteração, que no lugar da leitura eu coloquei local e data, mas continuou ainda com o E. Certo? Até para a gente não se confundir, não perder esse recurso mnemônico. Eles, né, cadê aqui o selo? Né? Aqui o selo está aqui, desculpa. Né? Eles não têm assinatura, então não há necessidade de assinatura. A formalidade de encerramento e aí o local de assinatura. Né? Não tem entrega também de
de traslado para a parte, mas nós guardamos aí o nosso encerramento da matrícula. E acabou, professor? Não, não acabou por quê? Porque há necessidade de você lavrar agora o registro, que é muito simples. O que existe de complicado no registro de imóveis, o que tem de matéria para você estudar, em compensação, tem de simplicidade no registro. O registro de imóvel é a coisa mais simples do mundo. Identificou na peça o que é, se é uma doação, se é uma averbação, o registro, acabou. Por quê? Você vai numerar, R1, matrícula, número, e aí dizer o que foi. Ah, foi uma compra e venda? Ó, compra e venda. O que você tem que identificar no registro? Fulano de tal vendeu para fulano de tal. Pronto. Identificou todo mundo e acabou. Fala, professor, é só isso então? Sim, por quê, meus queridos? O registro de imóvel no Brasil, ele é feito por meio de extração, né? Não há uma transcrição integral do título. Esse título não fica arquivado no cartório de registro de imóveis, o original. Ele é devolvido para a parte e na matrícula consta só o quê? Um resumo. E o que nós precisamos saber do resumo dessa compra e venda? Quem foi que vendeu, quem foi que comprou e, eventualmente, o preço. Ah, foi vendido por tanto. Pronto, acabou. Né? Lavrou já o seu registro. Fala, professor, é muito fácil. Então, aí você fala que é tão difícil o registro de imóveis, mas, em compensação, o quê? A lavratura desse ato é muito simples. Continuando lá, ó. E aí nós fizemos o encerramento novamente. Ó. Aqui eu até já deixei mais bonitinho, não precisou nem riscar. Ó. Tem o eles, né, com selo, não há assinatura, não há também aqui a entrega de traslado, né, não há assinatura, só o tabelião, e aí fizemos aí o nosso encerramento da nossa matrícula. Tranquilo, meus queridos? Olha aí que fácil. Então você se preocupe somente agora em estudar o direito material, né, o registro de imóvel, se preocupe em estudar, em aprofundar os seus estudos aqui no curso completo de cartório 2015 do CERS, verificando todo o direito material, vai estudar sobre protestos, sobre notas. Agora, a segunda fase, fique tranquilo, fala, ó, professor André, realmente, eu estou tranquilo, estou sabendo como funciona aí a lavratura de todos esses atos. O último ato, e não menos importante, que eu quero falar com vocês, é o quê? A nota devolutiva. Se não for possível a lavratura de um ato, né, tá errado aqui, escrito nota devotiva, mas é nota devolutiva, né, devolutiva. Vamos consertar aqui para vocês, devolutiva, depois a gente conserta no slide ali. Nota devolutiva, ou às vezes em alguns estados, é nota de devolução, né? Verificar certinho para que na sua prova você coloque qual é a terminologia correta, o que o Estado, né, a legislação estadual aí prevê, se é nota de devolução, nota devolutiva, lógico, jamais nota devolutiva igual o professor colocou aqui. Tranquilo? O que tem na nota devolutiva, professor? Como eu faço essa nota devolutiva? Eu estou ansioso para saber como que eu faço a negativa da prática desse ato. Vamos lá. Olha aí, primeiro o cabeçalho, que você já conhece. Depois, eu já especifiquei aqui para você verificar na legislação como é denominado esse ato segundo a legislação, se é nota devolutiva, se é nota de devolução. Você vai lá no artigo 135 para verificar os dados que devem constar no protocolo. O número 4, as exigências. E aqui é o momento de você demonstrar o conhecimento para o examinador, ou seja, você mostra para o examinador que você realmente estudou registro de imóvel nesse item 4. Por quê? Lembra do que eu disse para vocês? Você será avaliado em razão daquilo que você efetivamente escrever. E a nota devolutiva, nós temos o princípio da unitariedade dessa devolução. Todos os elementos que forem objeto de devolução devem constar em uma única nota devolutiva. Você deve indicar nessa nota devolutiva, aqui no seu concurso, na sua prova, tudo aquilo que impedir o registro daquele ato. Ah, professor, então eu posso olhar lá todos os princípios do registro de imóveis, o princípio da continuidade, o princípio da prenotação, posso olhar se existe alguma falha formal nesse instrumento público, ou se ele é particular, tudo, não foi recolhido imposto,
Este é o momento de você ser avaliado em razão de uma nota devolutiva. Você vai fazer conforme o professor André está ensinando, essa formatação com esse roteiro, e depois você faz o quê? Demonstra o conhecimento neste item 4. O item 4 é o momento de você falar para o examinador, você escrever para o examinador, falar, examinador, eu sei essa matéria, e esse título ele não pode ser registrado por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Por quê? Eu falo isso para vocês. Se um examinador em uma prova de concurso de cartório pediu para você fazer uma nota devolutiva, é porque ele quer saber de você quais são os motivos, e todos, né? Porque a regra não é cartório de devolução, a regra é cartório de registro. Então, em tese, seria muito mais prudente ele pedir para você que demonstre para ele que você sabe lavrar um registro, como a gente demonstrou aí há alguns minutos. Agora, se ele está te pedindo para que você faça uma nota devolutiva, ele não vai te pedir isso, né? Ele vai te dar os elementos, e aí com isso você vai verificar que não é possível o registro daquele título. Digamos, apresenta-se um título particular, né, com um valor acima de 30 salários mínimos, em que não há previsão em lei específica autorizando o registro desse título. O primeiro item aqui, qual que é? Deve obedecer à forma pública. Você deve colocar lá, item 1. O título apresentado não apresenta o quê? A forma pública exigida, que seria o quê? Uma escritura pública. Mas esse é só o primeiro item. Você vai analisar aí na sua questão se foi recolhidos os impostos, todos os itens necessários que devem constar em uma escritura, se tem a descrição do imóvel, tudo aquilo que a gente analisou lá nos elementos da escritura, que a gente viu lá na legislação do Maranhão, que você vai ver na legislação do seu estado, você deve analisar e verificar, não, está faltando isso aqui, ó. Ele não demonstrou, não apresentou certidão negativa de débito da Receita Federal, não tem emissão da DOI, não tem comunicação de forma nenhuma. Tranquilo? Então esse é o momento de você demonstrar o conhecimento e ser avaliado em razão desse conhecimento. Por fim, para encerrar a sua nota devolutiva, você vai ler o artigo 198 e fazer uma transferência dele para a sua nota devolutiva, demonstrando que você conhece a existência do procedimento de dúvida. Faz o fechamento, que esse aqui eu peço desculpas, né? Porque nós não utilizaremos lá o eles, a fel, né, que é para lavratura de atos. Então, se for lavrar atos, você usa esse recurso mnemônico. Agora, para a devolução, muito mais simples, você vai colocar só o quê? Local e data. Somente isso aqui. Aí, Felipe, ó, local e data, nós não teremos mais. E a assinatura do notário, né, ou do oficial registrador. Professor, mas eu achei que nota devolutiva era só para o oficial registrador, né? Não, nós temos nota devolutiva também o quê? No protesto. Imagine que alguém apresente ou que caia na sua prova em que um título foi apresentado sem assinatura. E se a assinatura do título é da essência desse título, obrigatoriamente você deve fazer o quê? Ao invés de você lavrar o instrumento de protesto, você deve fazer uma nota de devolução. Alguém te apresenta, te faz uma qualificação jurídica de vontades em que existe um objeto ilícito, né? Alguém quer fazer uma transmissão de um imóvel de forma ilícita, tem lá uma cláusula exorbitante, uma cláusula de juros exorbitante que ele não abre mão, porque quer em uma transmissão relacionada ao Código de Defesa do Consumidor cobrar 20% de juros, né? 20% de multa. Não pode, né? O tabelião tem que fazer essa qualificação de forma negativa. E como é feita essa qualificação negativa? Através de uma nota de devolução. Tranquilo? Vamos ver como que fica o nosso modelo que nós trouxemos aqui, o nosso último modelo, né, ó, brasão, tudo certinho, nosso cabeçalho. Ah, professor, eu gostei da nota devolutiva, achei ela simples, ela bem tranquila. Olha aqui, você escreve no centro da sua peça nota de devolução ou então nota devolutiva, conforme a regra do seu estado. Protocolo, o número, lembra do artigo que nós colocamos? Natureza do título, qualidade do lançamento. O que que era? Ah, é uma doação pura? Ah, beleza. O apresentante, ou seja, a pessoa que trouxe esse título para ser registrado, para ser lavrado no tabelionato de notas. E por último, lembra que eu falei para vocês lá, ó, demonstrar por que você se recusa a fazer esse registro ou a lavrar
desse ato. Ó. Não é possível a lavratura, registro, averbação do ato solicitado pelos seguintes motivos. E aí aquilo que eu disse, você indica todos os motivos legais que impedem a lavratura desse ato. Entendeu? Se quiser, pode até numerar esses requisitos lá para o seu examinador. Fala, não pode por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Tudo aquilo que você lembrar, se você for fazer uma nota devolutiva em um concurso de cartório, coloque em tudo, certo? Essa sua nota devolutiva deve ser completa, sob pena de você ter uma nota menor do que dos demais candidatos que lembrarem todos os requisitos. Por fim, aquilo que eu disse para vocês do artigo 198, você deve colocar o seguinte, ó. Não se conformando o apresentante com a exigência ou não a podendo satisfazê-la, deverá requerer o quê? A suscitação de dúvida nos termos do artigo 198 da Lei 6015, sendo o título e a declaração de dúvida remetidos ao juízo competente para dirimi-la, local e data, assinatura do notário ou do registrador. Professor, isso aqui está tudo lá no artigo 198. Se você abriu agora aí a sua Lei 6015, você vai verificar que é justamente isso aqui. Esta é a redação do artigo 198 que você deve transcrever para a sua nota de devolução. Tranquilo, meus queridos? Olha, eu fiquei muito contente em poder participar em poder contribuir com essa sua aprovação, com esse seu conhecimento aí, a sua evolução nos seus estudos da atividade notarial registral. Nós tivemos 2 aulas sobre o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, falamos muita coisa. Se você não assistiu ainda, assista a essas 2 aulas sobre o novo CPC. E aí falamos, durante essas 2 aulas aqui, algumas dicas de concurso de cartório para a segunda fase, né? A nossa experiência, tudo aquilo que a gente já viveu nos concursos de cartórios, em especial na segunda fase, que nós temos um livro específico sobre isso. Quero agradecer de coração a minha amiga Marta, né? A Marta, que é a coordenadora aqui da parte do curso de cartórios 2015. Agradecer de forma muito especial ao Renato Saraiva, agradecer a todas as pessoas aqui do curso, que são muito gentis aqui do estúdio de Recife, né, meu amigo Felipe, o amigo Tiago, que nos acompanhou em momentos anteriores, e dizer para você, meu querido amigo, sei que você está cansado, você já está aí, não sei quantas aulas que você já assistiu desse curso, mas todas elas valem a pena. Pessoas com uma qualificação muito boa, com conhecimento jurídico, conhecimento técnico, conhecimento prático, que vão passar para vocês aqui no curso, algumas coisas que inclusive não estão nem em livros, né? Diversas coisas que eu passei para vocês aqui, você não vai encontrar em livro. Você sabe o que é da nossa prática, da nossa atuação do nosso dia a dia. Então quero dizer que você está no caminho certo, meu querido. Minha querida aluna, você que está estudando aí para o concurso de cartório, não desista em nenhuma hipótese. Nós só temos 2 espécies de pessoas que fazem concurso. Aquelas que desistem e aquelas que são aprovadas. Nós temos aqui, todas essas pessoas que estão lecionando para vocês nesse curso, são pessoas da segunda hipótese. Elas não desistiram. Né? Não é que elas não reprovaram. Professor André, professora Marta, todos os professores que estão lecionando para vocês aqui, tenho certeza que já reprovaram, e diversas vezes, em concurso de cartório, ou mesmo nos concursos específicos de suas áreas. Agora, a diferença é você desistir ou você continuar. Você aproveitar essa sua derrota temporária, essa sua reprovação temporária, e tendo ela como o quê? Como um exemplo de superação. Verificar os seus erros, anotar esses erros, que depois podem até se tornar um livro, né, assim como os erros do professor André tornaram um livro dele, e anotar isso, tentar superar essas dificuldades que você tem em razão de uma eventual reprovação, mas desistir jamais. E você pode contar com o professor André, certo? Nós temos aí, você pode voltar na nossa aula, tanto na primeira aula como na segunda aula, os meus contatos, o meu e-mail, as redes sociais que você pode me encontrar.